Papo Mineiro hoje, numa prosa de nutrição, com a chefe de cozinha, Kátina Martins, graduada em letras, pós-graduada em gestão hoteleira pelo Senac Minas Gerais. Teve uma brilhante passagem pela Forno de Minas, pelo Clube Gourmet, também pelo restaurante Santa Fé. Atualmente é chefe executiva do Hotel Arraial do Conto, na cidade de Coisa de Burgo, em Minas Gerais, e consultora da Escola Americana em Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Kátina. Obrigada, bom dia, Hernani. Tá tudo bem? Um prazer falar com você. Tranquilo. Então, e hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história, a importância da nutrição, né, para a nossa vida. É isso mesmo? Olha, bem, é um pouco da minha história. Eu vejo, eu acompanho o seu blog, né, a sua história, e eu vejo que você está sempre contando a história de algum mineiro e muitas pessoas muito importantes. A minha história é uma história muito simples, uma história muito simples mesmo, é a maneira de dizer, porque eu sou uma mineira tradicional, aquela que veio do interior, que veio para Belo Horizonte para estudar, para trabalhar, e o que eu vou contar aqui hoje é um pouco da minha trajetória. Bem, hoje, como você falou, eu sou chefe executiva do Hotel Fazenda Arraial do Conto, que é lá na minha cidade, e eu me desloco aqui de Belo Horizonte para ir para lá toda semana, para poder treinar a equipe, para fazer com que a mão de obra local tenha, que as pessoas da cidade não precisem sair da sua comunidade, né, para fora. Então, é treinar essa mão de obra, dar esse potencial de trabalho para a cidade e também desempenhar o que eu trabalhei, o que eu toda a vida, né, me preparei. Então, hoje lá eu cuido do menu, dos cardápios, da equipe, do atendimento, toda essa parte. Além disso, eu também trabalho para a Escola Americana de Belo Horizonte, aqui. E aqui na Escola Americana, o que eu faço? Eles viam que havia uma necessidade de variedade de cardápio, que precisava também de a qualidade, né, nutricional, que isso a nutricionista já cuida muito bem, de cuidar das calorias, né, do valor nutricional dos alimentos para as crianças, mas queriam também uma variedade maior. Então, o que eu faço? Eu criei um cardápio, são crianças que com 7, 8 anos já falam inglês fluente, então são crianças muito diferenciadas, e eu pensei, o que eu vou fazer para levar para essas crianças? Que seja diferente. Então, o que eu pensei foi em levar para elas, além de ter um cardápio, que levasse conhecimento, cultura gastronômica. E aí foi isso que eu fiz, né? É isso que eu faço lá. Então, eu criei um menu que, além de ser um menu, ter o trivial, né? Ter um frango com legumes, ter um filé com molho e batatas ou qualquer acompanhamento. Além disso, eu criei para cada dia do mês um menu temático. Então, em cada dia, as crianças experimentam a cozinha de um país. Então, com isso, elas vão ter condições de entender a origem daqueles alimentos, por que aquele alimento, aquela gastronomia tem aquele tipo de produto, aquele tipo de alimento que é produzido naquela região, além de entender a harmonização dos sabores, porque aí nesse dia eu não coloco só o prato principal, né, o acompanhamento e a salada também, a entrada é sempre, se é italiano eu vou ter uma salada caprese, se é árabe eu vou ter um tabule, então a gente está sempre conjugando, se é oriental eu vou ter um broto de feijão ou um broto de alfafa na salada, né, então assim, sempre fazendo esse trabalho. E hoje é muito interessante, além disso, mesmo tendo saído da Forno de Minas, eu continuo fazendo trabalho para eles, como autônoma, né? Então, eu participei agora do último festival de Tiradentes, contando a história do pão de queijo e mostrando receitas com pão de queijo. Além disso, eu também participei do Fartura de Inhotim,
fazendo receitas com waffles, porque a gente tem aqui agora um waffle de pão de queijo, que é maravilhoso, da Forno de Minas. Então, eu criei receitas com waffles para poder apresentar. E, então, eu faço esse trabalho, né, nos festivais e em outros eventos que eles precisam. E, além de receitas também, se precisam desenvolver para algum cliente especial, eu crio receitas para esses clientes. E, então, assim, hoje eu estou Forno de Minas, Escola Americana e Arraial do Conto. Mas e a minha vida sempre foi assim, nunca foi uma coisa só. Eu estou sempre estudando, sempre procurando, né, conhecer mais, e isso é desde sempre, porque, na verdade, hoje eu estou em Cordesburgo, porque eu voltei, eu estava lá no final de semana, e o dono do hotel viu a paella que eu estava fazendo, gostou muito e perguntou se eu podia fazer num casamento que ia ter lá. Eu comecei, fiz essa paella para esse casamento, em seguida ele pediu para eu fazer o Réveillon, eu fiz o Réveillon, e do Réveillon eu fiz o casamento do filho dele e não parei mais. Então eu continuo lá no hotel, né, trabalhando sempre, fazendo isso desde sempre, desde então. Né? E tudo começou lá mesmo, em Cordesburgo, porque desde criança que eu era assim, apaixonada com gastronomia, aquela coisa que de todo mineiro, né? Que a cozinha é a alma do mineiro, não tem jeito. É pão de queijo, e na minha casa era uma casa, uma família simples, mas que estava sempre reunida em volta da mesa. O meu pai, desde criança, ele fazia paçoca de amendoim, ele fazia requeijão, né? Ele fazia coisas deliciosas. E a minha mãe também fazia fatia, aquelas roscas caseiras, aqueles biscoitinhos, que a gente mantém até hoje, no Natal, no Dia das Mães, é tradicional, enquanto as pessoas fazem aqueles biscoitinhos desenhados, né, de americanizados, na minha casa, Natal tem que ter a fatia da vovó, tem que ter o biscoitinho, entendeu? Então, essa tradição, essa origem, isso é o que eu carrego comigo e é a minha base, entendeu? Que é o que me fez. Eu me lembro, assim, que eu, bem criança mesmo, eu perguntava para minha avó assim, vó, mas como é que faz esse pudim de queijo que você faz? Ela falou, minha filha, isso é um queijão. Isso é feito com 8 colheres de doce de leite, 8 colheres de queijo e 8 ovos. Mas tem que bater as claras em neve. Então, assim, a minha vida sempre foi da história de gastronomia, sabe? E isso fez com que eu tivesse uma curiosidade muito grande pela gastronomia. Mas também eu sou da terra do Guimarães Rosa, né? Cordesburgo. Sim. Então, essa sede de conhecimento sempre essa sede de conhecimento sempre fez parte de mim, porque eu me espelhava muito nele, né? Então, assim, o Guimarães Rosa, ele falava 6 línguas. Aliás, você também fala muitas línguas. Quantas línguas você fala? 5. Então, você e Guimarães Rosa estão assim, ó. Meus Quem ídolos. dera, quem dera. Meus ídolos. Como você disse no início, né? Que eu faço uma entrevista com um pessoal importante. Não. Eu faço entrevista com as pessoas que põem a mão na massa. Né? As pessoas que fazem acontecer. Porque essas pessoas que são importantes, essas histórias são importantes. Né? Por exemplo, você está lá, você nasceu lá na terra dos Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um dos principais escritores mineiros, mas tem muita coisa sendo feita em volta dele. Né? Você teria um cardápio Guimarães Rosa? Olha, eu não tenho um cardápio Guimarães Rosa, mas eu tenho, eu já criei assim um menu baseado no menu do sertão, né, dos tropeiros, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, eu já criei um menu para um grupo de médicos que foi no Arraial e eu chamei de Menu da Alegria. Então, assim, sempre baseado hoje o que é mais em voga, né? Porque aos poucos as pessoas, a gastronomia foi valorizando, porque o que é o berço da gastronomia? É a França, né? É a Europa, as coisas começaram muito à base de manteiga, de creme de leite. Depois, à medida que eu fui
para o restaurante, que eu fui trabalhando, que eu fui para o restaurante, eu fui pegando o restaurante que era mais comida francesa e italiana, e no Santa Fé, foi essa a minha história, a minha maior passagem, né, na gastronomia. Eu fui transformando o menu que tinha lá, que era um menu tradicional, clássico, com pratos à base de manteiga e de carnes e aves, e fui transformando ele num menu mais mediterrâneo, porque eu queria explorar também o almoço, e o almoço precisava pedir uma coisa mais leve, né? E o restaurante era muito requintado, muito bacana para jantar, mas as pessoas não buscavam isso no almoço, mas aquele público queria um lugar bom. E aí eu comecei a transformar o menu, que a gente tinha francês e italiano, no menu mediterrâneo. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei mais azeites, mais ervas, mais peixes e as saladas. Eu encontro clientes no Arraial do Conto hoje, é o mesmo público, né, que eu atendo, é um público AA, e eu encontro muito cliente que lembra da minha salada e fala, aquele buffet maravilhoso. Os 4 últimos anos que eu fiquei no Santa Fé, a gente ganhou como melhor restaurante da categoria na Veja e na Encontro, com comida saudável, com restaurante de saladas. E isso tudo eu fui criando, eu fui desenvolvendo, eu fui acrescentando coisas. Não existia esse buffet como, né, hoje está tão popular, como todo mundo hoje busca, né? O Santa Fé foi pioneiro nisso, assim. Na verdade, a gente se espelhou em alguns, mas a gente cresceu além, sabe? E foi muito bacana esse trabalho. E aí, esse trabalho de levar para o Mediterrâneo, aos poucos, hoje na gastronomia, o que a gente vê? A gente vê todo mundo, todos os grandes chefes que você for assistir em Chef's Table, em qualquer programa de grandes chefes, você vê que o que eles buscam? Eles buscam as raízes, eles buscam as origens, eles buscam os produtos de origem, valorizar os produtos de origem, fazendo de uma maneira elegante, de uma maneira saborosa, de uma maneira com uma apresentação diferenciada, e eu procuro fazer isso. Então, assim, se eu faço, por exemplo, um receptivo, quando eu recebo os hóspedes, eu tenho lá, quando eu tenho a trattoria ou a noite italiana, eu vou ter risotos com cogumelos frescos, com parma, com tudo de elegante. Mas se eu tenho um dia que é uma noite mineira, eu vou ter um menu com linguiça caipira, com costelinha desfiada, eu vou ter oropronobis, eu vou colocar piqui, eu vou ter um menu de um risoto com frango caipira e piqui, por exemplo, ou com oropronobis, ou com quiabo, né? Então, esses produtos, essa brincadeira que a gente vai fazendo, essa harmonização, que é muito legal, é muito interessante. Mas, assim, tudo depende. Teve uma vez que eu criei um menu, por exemplo, para Bogotá. Era para a companhia aérea, eles queriam criar, ia ter um voo direto de Bogotá para Belo Horizonte, e eu criei um menu mineiro, completamente assim, como você está dizendo. Não era o menu de Guimarães Rosa, mas o que o Guimarães diz? Né? Aqui já é o sertão e isso é o mundo. A gente tem que levar isso para o mundo de uma maneira de que todos possam conhecer um pouco, né, da nossa terra. E Minas Gerais é muito rico, não só Cordesburgo, o sertão, o cerrado, né? Mas Minas Gerais em si tem uma riqueza, né, de sabores, de produtos, de matéria-prima que é impressionante da gente poder trabalhar. E assim, quando as pessoas chegam no hotel, elas gostam do conforto, do que é bacana, mas eles adoram aquele biscoito frito, a, a, a paçoca de carne seca, sabe? É o que é mais elogiado, que eles falam, nossa, isso me lembra a casa da minha avó, nossa, há quanto tempo eu não vejo isso, nossa, que maravilhoso que eu encontrei no buffet, sabe? Isso é muito interessante. Mas claro que isso vai se perdendo, porque os jovens hoje, por exemplo, o público jovem, eles não gostam de frango caipira. Eles acham duro, eles acham a carne escura, não é saboroso, o gosto é forte. Eles são acostumados com peito de frango.
né? A moçada, a academia, o pessoal todo é acostumado com peito de frango, então não tem jeito. Você tem que trabalhar, mas você tem que ir trabalhando com sutileza, com delicadeza, você tem que oferecer aquilo como um elemento, e não como o principal, entendeu? Um diferencial. Perfeito, perfeito. Então, você disse no restaurante Santa Fé que você teve muitas oportunidades, né? Realmente era um restaurante fantástico, delicioso. Eu ia quase, pelo menos umas 2 vezes por semana no Santa Fé, né? Mais almoço, menos jantar, porque eu fazia muito Uhum. evento também na segunda-feira no Santa Fé, à noite. Eu fiz muitos eventos lá, né? E a comida realmente sempre é excepcional, o atendimento também, né? O atendimento era muito, Bom, muito bacana. Então, é um restaurante que fez parte da minha vida, né? E que eu gostei bastante de estar lá. E aí você foi lá para construir um cardápio, e você construiu um cardápio, então, mediterrâneo, mas também um cardápio italiano-francês. É isso mesmo? sim, na verdade, quando eu cheguei lá, o restaurante já tinha um cardápio italiano e francês, franco-italiano. Era um cardápio muito sofisticado, muito elegante. A casa antes pertencia a um artista plástico, né? Então era uma casa muito elegante. E o Gilberto e o Pedro, que hoje são donos de uma rede de restaurantes mais renomados de Belo Horizonte, eles se tornaram sócios dessa casa, mas eles tinham uma visão um pouco mais comercial do que artística. Né? E eles queriam trazer movimento para casa, não só no jantar, eles queriam também um movimento para o almoço, porque eles viam que aquele giro constante do almoço era muito interessante, né, para eles. E pediram, eu já tinha dado uma consultoria lá na época, que aliás você conhece, com o Jaya Loyola, que era do Sim. Clube Gourmet da época, que eu dei aula, na verdade, eu aprendi a cozinhar dando aula, né? O Jaya era um chefe que foi para Paris, ficou lá 3 anos, ele voltou com diploma Golden em enologia, patisserie, gastronomia, e ele foi dar aulas no Clube Gourmet, ele foi dar consultorias, e eu era a pessoa de confiança que ele tinha. E, além disso, eu tinha me formado em letras, né? Em francês, como você falou. Quando eu vim para BH, eu, na verdade, queria outra coisa. Eu queria ser dentista, e eu queria fazer coisas que eu pudesse voltar para minha cidade ou morar em qualquer lugar do país e montar meu consultório, trabalhar uma profissão independente. Mas a vida foi me conduzindo, porque eu arranjei um bom emprego, eu com 20 anos, né, já estava muito bem empregada, estava bem, e aí eu comecei a adaptar a escola ao meu trabalho, né? E então eu queria fazer odonto, mas eu pensei, como? Se eu morava em Cordesburgo, eu fiz magistério, eu não tinha física, nem química, nem biologia, como que eu ia passar no vestibular, né, de área médica? E aí, mas eu era muito matemática, assim, eu peguei, olhei as estatísticas, as probabilidades, como que eu estava, e aí eu pensei, bem, eu vou fazer vestibular para biologia, que eu tenho 2 anos que são iguais na UFMG, e que eu vou poder, durante esse tempo, estudar e continuar. Só que aí eu passei em biologia, dava para ter passado em odonto, na hora que eu fiz a primeira etapa, eu falei, puxa vida, mas e aí eu comecei a fazer biologia, mas o meu trabalho eu fui promovida, eu sempre fui muito dedicada no que eu faço, né? Eu fui promovida, e aí eu comecei a ter que não conciliar, porque a aula no FMG era o dia inteiro, não tinha meio horário, não tinha noite, e não tinha outras possibilidades. Então eu comecei a ligar a escola para o meu trabalho, né? E aí disso eu tranquei matrícula e pensei, como é que eu vou ficar sem estudar? Não posso, né? E aí eu fiz vestibular para letras, porque eu sempre com aquela coisa, aquela referência do Guimarães Rosa comigo, de que eu queria aprender muitas línguas, de que eu queria, né? Então eu pensei, pelo menos eu preciso estudar, e é uma forma de eu fazer isso, né, na UFMG. Aí eu fiz vestibular, passei de novo,
e comecei a estudar letras e me especializei em francês. Então, aí, quando eu me formei em francês, nesse período eu trabalhava como secretária, e aí, nesse período, que, aliás, tem uma parte depois, vai falar nessa parte aí, quando eu trabalhava em secretária, né, para eu lembrar, que nessa época também eu te encontrava. Aliás, Com você Adolfo está Gel. sempre... Com Adolfo Gel. Sim, porque eu trabalhei na construtora, né, na construtora em que você fazia lá a parte, né, de eventos também, a promoção da múltipla, né? Você sempre trabalhou também em paralelo. E engraçada a vida, né, Hernani? Como que a gente encontra. O Guimarães Rosa já falava disso, é junto dos bons que a gente fica melhor. Assim, e você fazia eventos no Santa Fé, você cuidava lá da múltipla, e a gente sempre teve em paralelo. E agora eu te encontro, né, nos eventos da Câmara do Comércio, O em algum, consular. né, do Corpo Consular, né? É muito interessante, né? Junto com meu marido, quando eu te encontro, é muito interessante a vida e como que as pessoas passam pela vida da gente, a gente está sempre encontrando. Eu Não espero tem que cada dúvida. dia a gente se torne mais amigo, porque você é uma pessoa especialíssima. Obrigado. Agora, vamos contar um pouquinho da Forno de Minas. Sua Sim, passagem pela Forno de Minas. Como é que é esse contato? Que é um outro lugar também que eu conheço desde o princípio, né? sim. O que Com acontece com a minha A Hélida história? era muito minha amiga, né? A Hélida também é outra pessoa maravilhosa, né? Aliás, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu sou cercada de pessoas boas, de pessoas, né, do bem, de pessoas maravilhosas. E a família da Forno de Minas, a família Forno de Minas, é uma delas. O que aconteceu? Eu conheço a Hélida desde antes da Forno de Minas. Né? A Hélida teve um primeiro marido, eu namorava com o primo do primeiro marido dela, e a gente se encontrava em festas de família, em Natal, em casamentos, né? E o Helder, o irmão dela, era também depois meu cliente no Santa Fé. Eu já o conheço também desde essa época. E então, quando a Forno foi desenvolvendo, eu fui sempre acompanhando esse sucesso. Então, às vezes, eu encontrava com a Hélida uma vez e ela dizia: Olha, eu já tenho 6 quebradeiras de ovos. E daí, um tempo, quando eu encontrava ela de novo, ela falava: eu já estou usando ovos pasteurizados. Agora tem um túnel de ovos, né? Vem num caminhão, um tanque. Então, eu sempre acompanhei esse processo, desde a época que a dona Dalva começou numa loja lá na Nossa Senhora do Carmo, no Sion, quando o Helder ofereceu o produto pela primeira vez para ser comercializado. Então, assim, eu conheço a história deles desde de dentro de casa. E quando eu trabalhava no Santa Fé, eles já tinham vendido a Forno de Minas, e então, uma vez, o Helder chegou lá no restaurante e eu fui até a mesa dele para parabenizá-lo, porque eu tinha visto no jornal, eu tinha lido que a Forno de Minas havia sido recomprada. E eu fui dizer que eu estava muito feliz com aquilo, né? Que era muito bacana. E ele falou: Kátia, que excelente você falar nisso e eu te encontrar, porque junto com os ativos da Forno de Minas, veio junto para mim o maquinário da Frescarini, que era uma fábrica de massas frescas que também tinha sido vendida para a General Mills, e quando ele recomprou também todo o maquinário da General Mills. Então, com isso, ele falou: olha, assim que eu levantar o nome do pão de queijo de novo, que a gente colocar toda a qualidade de volta, eu pretendo começar a produzir as massas. E você sabe que você é minha chefe predileta, então quero que você vai trabalhar para mim, para me ajudar nisso. Eu falei: será um prazer, né? Só a gente conversar. Isso, enquanto nesse tempo eu saí do Santa Fé, eu fiz pós-graduação em gestão hoteleira e eu fui convidada para ser gerente de alimentos e bebidas do Caesar Business, que é da rede Pousada de hotéis, né? E eu fui trabalhar na rede hoteleira e eu já
depois disso, o Agilberto e o Pedro, o Agilberto, que é o dono do restaurante que eu trabalhava, me convidou para ser sócia dele, terceirizando um hotel, e eu fui, e eu já estava assim, seguindo o meu caminho. Nesse período eu já estava fazendo ciência de alimentos na UFOP, porque eu queria aprender mais cada dia. Não, não foi isso. Eu já estava nesse hotel trabalhando e o Helder me encontrou, pediu uma pessoa para me localizar, e essa pessoa me localizou e pediu que eu fosse até a Forno de Minas, e ele me propôs eu desenvolver a linha dos produtos novos que estavam sendo lançados. E aí, com isso, eu comecei dando consultoria uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, 3, até que eu saí do hotel e fiquei exclusivamente para Forno de Minas, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar lá como chefe de inovação. E todos os novos produtos que eram lançados, o pão de queijo, sempre foi a dona Dalva, cuidava pessoalmente, diariamente, de uma maneira assim maravilhosa, sabe? Assim, a dona Dalva é minha ídola, assim, a minha referência de pessoa, não só de profissional, mas de pessoa também, de integridade. A pessoa mais maravilhosa do mundo chama dona Dalva Mendonça, sabe? Ela é perfeita. Eu não sei se a perfeição existe, mas se tem alguém que está perto dela, chama Dona Dalva, sabe? Ela é um ser humano encantador. Ela é uma pessoa que, com 70, com a idade dela, ela vai para a fazenda, ela faz goiabada no tacho, mas ela não faz aquilo como ela já tem a Forno de Minas, já tinha toda a renda, mas ela fazia aquela goiabada de todos aqueles frutos que ela tem lá, e ela fazia e mandava para a Forno de Minas para servir para os funcionários. Ela era aquela pessoa que entra no restaurante, no refeitório, com 600 pessoas, e eu sentava à mesa com ela, ela me dizia assim, o meu orgulho é saber que eu dou trabalho para tantas pessoas, que tantas pessoas têm uma vida mais digna por causa da Forno de Minas. Isso sim é uma pessoa que merece estar todo dia dando entrevista, contando a história, ser uma referência, sabe? A dona Dalva é um ser mais incrível, e eu tive o privilégio de trabalhar com ela todos os dias. E todo dia eu aprendia, e então ela tinha toda a tradição, e eu tinha a parte da inovação, que era fazer aquele trabalho de pesquisar, de criar, e o Helder sempre foi muito empreendedor, né? Então ele ia numa feira em Londres e ele via um salgado, um burek, e ele falava, que salgado é esse? Ah, é um salgado grego. E aí ele mandou vir os gregos para cá, para desenvolver o produto, comprou maquinário, trazia os gregos para fazer. Ele é desse jeito. E eu trabalhei com isso. Então, eu criava o recheio para colocar no burek e fazia testes. Se ele queria colocar um cookie de chocolate ou de baunilha, ele queria desenvolver, falava, Kátina, vamos fazer o benchmark, vamos fazer engenharia reversa. Depois lançou a lasanha, né? Eu fiz engenharia reversa dos produtos, análise de concorrentes, fazia toda essa parte, né? E foi uma experiência muito engrandecedora para mim, né? Porque aí você não trabalha só com a parte física e criativa, você trabalha com a parte química, entender como aquele produto age, por que fazer, qual produto usar, né? E isso foi muito engrandecedor para mim também. E ótimo. Aí agora, recentemente, que a Forno de Minas foi vendida, né, novamente para McCain, que é a empresa canadense, eles primeiro compraram 49%, depois comprou todo o restante. E aí, nesse período agora, a família da Forno de Minas se afastou da empresa e eu também, né, me afastei, e foi aí que eu comecei agora a diversificar, e continuo trabalhando para eles, sempre que tem demanda, que eles precisam, mas não nessa parte de inovação mais. Beleza. E trabalho Kátina, mais com as outras coisas. Kátina, eu acho muito importante, né, essa trajetória sua. É uma trajetória que eu estava por perto. Sim. E é interessante que hoje você está numa escola, né? Sim. E você cuida da alimentação da escola. Para mim,
Dois pilares importantes é a educação e a saúde. Mas nenhuma das duas vão para frente se não tiver uma boa alimentação. Com certeza. Você Com concorda certeza. com isso? A alimentação é a base de tudo, né? É um dos 3 pilares do ser humano, né? Que é a saúde, que você tem que alimentar bem, você tem que se exercitar e você tem que descansar, né? E com certeza 1/3 desse pilar representa a alimentação. Isso não só na escola e na educação, né? Então, assim, hoje, por exemplo, principalmente depois da pandemia, como as pessoas valorizam, né? A alimentação, né? Como se cuidar, o que elas, o frescor, a origem do que elas consomem, né? Isso hoje mudou, faz parte, é muito mais importante do que antes. Né? As pessoas estão muito mais preocupadas com os produtos que são antioxidantes, muito mais preocupadas em não ter aromatizantes, conservantes, nada antes. Né? E isso também é uma coisa que era muito legal também da Forno de Minas, porque lá é um produto que as pessoas não conhecem, não têm noção do que é a Forno de Minas, porque a Forno de Minas ela tem uma certificação de BRC, uma certificação internacional de segurança alimentar. Então, tudo é feito como se fosse da maneira artesanal, numa escala industrial. Isso, para mim, é a coisa mais fantástica do mundo, sabe? Ótimo. É muito, muito legal isso. Querido, nosso tempo terminou. Queria que você deixasse uma mensagem. Olha, uma mensagem que é importante, que eu acho, é exatamente que as pessoas procurem sempre fazer as coisas da melhor forma possível, com dedicação, buscando, né, traçar objetivos, mas enquanto as pessoas trabalham com foco, a minha vida não foi isso. Mas o importante é que em qualquer lugar onde você esteja, que você faça o seu melhor. E graças a Deus eu tenho essa referência, que onde eu me coloquei, eu sempre dei certo. Na verdade, eu nunca fiquei nem um mês sem trabalhar, né? Então, se eu estou na escola, se eu estou na indústria, se eu estou no hotel fazenda, se eu estou dando consultoria, é isso. O importante não é onde você está, é quem é você e o que você faz e como você se dedica, né, na sua vida. É isso. Muito bem. Obrigado, viu, pelo seu tempo aí, sempre muito ocupada, fazendo suas coisas, né? Isso que é importante. Né? A E gente vamos fazer nos as encontrar coisas que mais. gosta. Vamos sim, com certeza. Vamos tomar um cafezinho, pão de Vamos queijo. sim, é claro. Um Sempre. abraço para você, Um Nani. grande abraço e obrigado. Obrigada. Tivemos, então, uma história, né? Como é que é a importância da nutrição em diversos locais, restaurantes, escolas, hotéis, pela profissional Kátia Martins. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.